Por que tomar Coca-Cola Zero está associado com TDAH? Pois é, uma das perguntas que a gente mais recebe aqui nesse Instagram, principalmente nos rios virais de 1 minuto, onde eu vou no mercado e falo que corante e bebida zero causa TDAH. E por mais que eu encha a legenda com estudos científicos, que é o maior pedido de todos vocês, né? Cadê o artigo? Cadê o artigo? E ninguém lê. É um trabalho chato, velho. Você pegar um artigo científico, ler, entender, resumir. Então, o que vocês pedem artigo se ninguém lê? E quando eu venho e explico, às vezes não chega nem no final do vídeo. Eu entendo, é como o sistema manipula todos nós. Ele simplesmente cria uma manipulação em massa e as pessoas às vezes não entendem quais são os segredos por trás dessa manipulação em massa. Às vezes esse ódio que você tem ao ouvir eu falar sobre um assunto que mexe com a sua alimentação viciada do dia a dia e te faz gritar nos comentários em forma de escrita: cadê o artigo? Careca afeminado. Na verdade, você está agindo inconscientemente porque eu estou atacando o que hoje é a maioria. Imagine 2 grupos de macacos no meio de uma floresta e você participa da maioria. Imagine se vem um grupo minoria querendo atacar o seu grupo e dominar o seu território. Você não quer nem saber quais são as intenções desse grupinho pequeno. Você quer se defender. Então você começa a jogar pedra e muitas vezes essa maioria de macacos está em uma hierarquia, está organizado hierarquicamente de maneira opressora, onde às vezes esse macaco que está gritando para a minoria que quer tomar conta do seu território vive em uma faixa hierárquica baixa, com baixa testosterona. Não come direito, só sobra as comidas ruins pra ele e não tem acesso a sexo, porque o sexo é mais pros macacos alfa. Mas mesmo assim ele grita, mesmo sabendo que vive numa opressão, mesmo sabendo que a vida dele é uma bosta, como um macaco. Por que ele defende isso? É inconsciente, porque se ele não estivesse programado para defender a sua tribo em detrimento de outras tribos, a raça humana jamais teria sobrevivido até os dias de hoje. Então, você que grita, artigo científico, cadê? E eu boto na legenda um monte de artigo e você não lê, você apenas não é massa de manobra, não é que você é uma pessoa ruim ou burra, até porque eu também sou parte de vários grupos. Tô aqui na Indonésia. Se passar qualquer pessoa aqui falando assim, vai se arrombar seu brasileiro, seu país é uma merda, por mais que eu saiba que o Brasil tem inúmeros pontos negativos, eu vou pegar essa caneta aqui e vou atacá-lo, junto com um monte de brasileiro que tem aqui ao redor. O Rio de Janeiro é uma merda. Aí o cara fala, porra, é mesmo, cheio de assaltante, mas quem é você, seu suecozinho de bosta? Entendeu como é que funciona a psicologia humana? Então eu tô aqui pra escancarar e colocar na mesa todas as ferramentas que o sistema utiliza para poder manipular você e eu. E utilizando marketing, humor, ciência e crenças pessoais, a gente vai revolucionar a nutrição do Brasil. E aí você faz o quê? Você vai se transformar num revolucionário dos seus almoços de domingo na casa de sua avó, porque você está armado com a munição, que é o conhecimento. E hoje, nesse vídeo, eu vou te explicar de uma maneira bem bacana e rápida como é que funciona o TDAH, ou melhor, como é que funciona o órgão secreto no nosso corpo, mais importante do nosso metabolismo. É o que o sistema realmente não quer que você saiba. Você sabia que num universo ideal, os nutricionistas não iriam pedir para você exame de sangue, e sim pedir exame de fezes, para poder saber como é que tá as suas bactérias do seu intestino. E baseado nisso, ele poderia fazer transplantes de bactérias de emagrecimento para dentro do seu intestino e eliminar as bactérias de obesidade do seu intestino. São bactérias, vírus e tal. Só que o sistema não quer que você saiba disso, porque nós ainda estamos presos à doutrina do Rockefeller de 100 anos atrás, o relatório Flexner, que você já sabe o que é. Como é que funciona então essa bactéria no seu intestino? Funciona da seguinte forma. Antes, deixa eu dar a dimensão de quão grande é a bactéria no seu intestino. Se você abrir agora o seu intestino, rasgar e botar ele nessa mesa, vai ter cocô, e esse cocô tem bactéria, ok? Quanto tem de bactéria? Vai ter entre 200 gramas de bactéria até 1 quilo de bactéria. Vírus, parasitas, várias coisas. 200 gramas a 1,5 kg dentro do seu intestino nesse exato momento. E aí você pensa, tá, 200 gramas de bactérias, acho que é o peso dessa caneta aqui. Meu corpo tem 70 quilos. As bactérias são irrelevantes. Opa. Então vamos trazer aqui outros dados para você. Você sabia que nesses 200 gramas de bactéria existem a mesma quantidade de células bacterianas que existem no seu corpo? Você pega assim o seu músculo aqui assim, pega as células. Se você somar todas as células do seu corpo, tem 30 trilhões de células. Tem lá as organelas, mitocôndria, complexo de Golgi e tal, que faz digestão. E se você pegar as bactérias, elas têm 40 trilhões, tem um pouquinho a mais. 40 trilhões de células. Então,
Se você fosse colocar numa balança, na quantidade, não é peso, na quantidade de células, seu corpo tem 30 trilhões e as bactérias têm 40 trilhões. Então você é metade humano e metade bactéria dentro do seu, assim, em células. Loucura, já começa a explodir sua cabeça. Você, meu irmão, então isso é mais relevante do que parece. E se você pegar essas bactérias e você for procurar por códigos de DNA, aí o negócio enlouquece totalmente. Porque tem 10 vezes mais DNA nessas bactérias do que tem no ser humano. Tem um livro muito famoso lá nos Estados Unidos chamado 10% Humano, onde a mulher lá, que era uma pesquisadora, que teve uma doença severa e começou a pesquisar o intestino dela e descobriu toda essa loucura que o sistema não quer que você saiba sobre digestão, metabolismo, sistema imune, TDAH, suvaqueira, problema como psoríase na pele, até alguns tipos de câncer. E ela escreveu esse livro, 10% Humano, que eu comecei a ler, mas depois eu pedi pro ChatGPT fazer um resumão pra mim e aí eu absorvi junto com outras pesquisas que eu fiz no YouTube, né, entrevistas completas aqui, 2 horas na Indonésia aqui, tomando café com óleo de coco e assistindo. Que inclusive são os primeiros cientistas lá de 2010, 2009, que começaram a estudar o microbioma. E eles ficaram tão especializados em microbioma que eles hoje estudam apenas adoçantes com a microbioma. Olha que resenha. Aí eles fundaram em 2017 uma associação que seria tipo os piratas da nutrição lá da Inglaterra, onde empresários, cientistas, universidades, grandes fundos investem para eles fazerem pesquisas sobre adoçante e microbioma. Não é só sobre adoçante, mas as bactérias do seu intestino de maneira geral. Aí, meu irmão, é cada estudo cabuloso que eles fizeram, mas cadê que você fica sabendo? Que Dona Maria fica sabendo que existe bactéria no seu intestino que te deixa obeso. Que existe vírus que você pode tirar de um intestino saudável, colocar no seu intestino e você ter uma saúde muito mais rápido do que você ficar tomando Coca Zero, que nem faz bem, certo? Fizeram estudos onde a pessoa tomou adoçante sozinho, com água, e o pico de açúcar dele subiu no sangue, depois ele começou a desbalancear toda essa estrutura de controle de açúcar no sangue, e porque tomou adoçante. E não conseguia manter o açúcar baixo no sangue nunca mais e desenvolveu diabetes. Mas Dona Maria, do interior do Piauí, fica sabendo do quê? De que um cara comeu 6 quilos de queijo por dia e saiu gordura pela mão. Dona Maria, infelizmente, ela soube via jornal, TikToks e vídeos curtos por aí que dizem que a carne apodrece no seu estômago. Que se você comer muita carne, você pode ter câncer. Dona Maria fala o quê? Musiquinha de fundo, pau quebrando. Dona Maria fala, é isso mesmo. Sei lá quem fulano comeu muita manteiga e teve um ataque cardíaco. Eita, é mesmo. Então, o que eu faço aqui é treinar você, que pode ser o neto ou o filho de Dona Maria, que pode ser o amigo de Dona Maria, ou a amiga de Dona Zefina, ou de qualquer outra pessoa, para eu te treinar de todas as formas possíveis, psicologicamente, com bastante marketing para que você goste de assistir isso aqui, e também cientificamente. Eu faço trabalho pesado, condenso tudo como um ChatGPT falando careca que veste uma camisa aqui assim, para te explicar, para que você espalhe a palavra para outras pessoas. Então a gente já sabe que o nosso intestino é uma verdadeira floresta amazônica. Só que imagine que é uma floresta amazônica. Você é o Brasil e a floresta amazônica é o seu intestino. Lá tá acontecendo um monte de coisa escura que você não sabe, jacaré dentro da água, tal. E você sabe que você, humano, se for andar na floresta amazônica sozinho, você vai, eu tô fazendo uma comparação pra você entender, você vai se perder, você pode morrer, pode tomar uma picada de cobra. Então, você desenvolveu, você criou, ao longo da sua evolução, cachorros diferentes para te ajudar a caminhar no meio da mata. Esses cachorros são as bactérias do seu intestino. Tem cachorro que é farejador, tem cachorro que é protetor à noite, tem cachorro que é caçador e ataca os animais junto com você. Tem gatos que ajudam a matar animais peçonhentos, uma cobra aqui, um gafanhoto ali, um escorpião. Os cachorros e gatos e outros animais acessórios que você pode ter, tipo um falcão, para poder olhar se tem água lá na frente e depois volta. Esses animais são as bactérias do seu intestino. A floresta amazônica é a biodiversidade do seu intestino. E você é o Brasil, com economia lá em São Paulo, com comidas típicas lá do sul, com a temperatura bacana ali do Nordeste e a alegria de viver, mas o que é o mistério do seu país é a floresta amazônica, e você sabe que para andar lá você tem que ter animais para te ajudar. Entendeu? É mais ou menos qual é a dimensão do seu corpo com o intestino. Então, qualquer pessoa hoje vai ter mais ou menos 1000 espécies diferentes de bactérias no seu intestino. Seriam tipo 1000 raças de cachorro, cada um com uma função diferente. Porém, ainda assim, mesmo com esses mil espécies de cachorros e animais em geral, você tem alguns animais que são bons de ter entre você, mas que se eles ficarem em maioria, você se fode. Tipo assim, você tem lobos junto com o seu grupo de animais. Se tiver muito lobo, o lobo vai olhar pra você e falar assim, ah, meu irmão, se lascou, vou comer você agora. O humano tá comigo no meio da mata. Você tem guepardos.
Se tiver muito guepardo na sua lista de animais lá no meio da selva, eles vão ser mais um perigo do que uma ajuda. Mas em pequena quantidade, eles acabam te ajudando. O que seriam esses animais perigosos na sua floresta? Seriam as bactérias ruins. Todo mundo já ouviu falar naquelas bactérias como a salmonela, como a E. coli, que você pode pegar se tomar leite cru. Essas bactérias são as bactérias representadas pelos animais ruins animais perigosos que você tem na sua viagem no meio da floresta. Então, tudo que você come vai para sua floresta amazônica e é comido, digerido pelos seus animais. Então, se você come gordura da carne, vai ter um grupo de animais que vai comer só a gordura da carne. Se você come açúcar, vai ter um grupo de animais que só come açúcar. Se você toma café, tem um grupo de bactérias no seu intestino que se alimentam apenas dos polifenóis do café. E se não tiver café, ela fica hibernando. Então, tem bactérias que são hiper especializadas. Seria um animal super especializado aí na sua matilha de animais. Seria um cachorro poodle, que não tem muita função, é só bonitinho. Então, quando você coloca certos alimentos dentro do seu intestino, que o nosso corpo não está acostumado a comer, porque nunca viu isso ao redor milhões, bilhões de anos, os seus animais, eles são instintivos, são selvagens, eles comem o que tiver. Se tiver só comida podre, no seu intestino vai crescer animais como abutres e corvos e urubus, que não tem muita função, eles comem carne podre. Fede, caga aquela porra cheia de amônia, aquele fedor da porra. Você quer ter corvo e urubu na sua barriga? É só você se alimentar errado, como por exemplo, com inúmeros adoçantes que a gente tem aí, nas bebidas e nos corantes e tudo mais. Quando você consome uma gotinha daquela ali de adoçante e você bebe aquele adoçante, você pensa que aquele adoçante, por não ser digerido por você, no seu intestino, ele passa retinho, né, no seu cocô lá, no seu xixi, mas não, as bactérias vão lá e comem, tipo os urubu. E quando as bactérias comem, elas soltam dejetos, né, xixi e cocô. Esse xixi e cocô, muitas vezes são tóxicos, e essas toxinas são absorvidas pelo seu corpo e elas vão pro seu metabolismo, que pode gerar diabetes, como é o estudo dessa fundação, que se chama ZOE, um grupo de cientistas, PhDs lá da Inglaterra, que eles têm essa associação que eu comentei. Eles têm vários estudos e tudo. Então, o que acontece quando você consome adoçantes? Existem vários adoçantes, né? O mais famoso hoje em dia é o aspartame, que você encontra na Coca Zero. O que você encontra naqueles zero cal, bem baratinho, é a sacarina. E você depois tem o stevia e o xilitol. O stevia e o xilitol são aqueles para as mulheres patricinhas lá do Rio de Janeiro, que comem aqueles barrinhos de chocolate da linha e fala, uau, como eu sou fitness. E tá lá, esse xilitol, essa stevia em excesso, né? Eles são digeridos e fermentados pelas suas bactérias, você começa a ter gás e tal, mas só em excesso. De maneira geral, não faz tão mal assim. Agora, o aspartame, quando você toma na Coca Zero todo dia, esse aspartame, ele é digerido em alguns produtos lá, que esses produtos passam pro seu intestino, vai pro seu cérebro e ele aumenta a estimulação, como ele chama lá, excitotóxico. É quando excita toxicamente, excita o seu sistema nervoso central, e aí você consegue ter essa disrupção aí na sua dopamina, que quando depois você fica lá o dia inteiro no TikTok e no Instagram, você acaba agravando e tendo cada vez mais esse TDAH. Não é a Coca Zero que dá o TDAH. A Coca Zero é um acelerador excitotóxico. Então, somado a você não comer carne com gordura, comer um monte de óleo vegetal, não tomar sol e não conseguir socializar, a testosterona fica baixa, cai em papinho do governo de que a vida é equilíbrio, usa droga, vai pra festinha, dorme tarde, toma álcool, fuma vape e ainda se masturba, meu irmão, aí é a explosão nuclear do TDAH. A Coca Zero, ela entra aí ajudando na briga, sabe, briga de 5 pessoas, ela é a 6ª pessoa que entra pra brigar também. Você acaba tendo esse TDAH hoje em dia e depois você vai lá dizer que é genético. Muito embora, se você olhar dos anos 70 até hoje, nos últimos 50 anos, o número de diagnósticos de TDAH era 1% em 1970 e hoje é 12%. Ah não, mas é porque descobriram agora. Vai caindo nessa história de que descobriu agora. Na psiquiatria, o número de doenças que aumenta é absurdo. Então, a sugestão para você é: não tome Coca Zero. Se for tomar, tome uma vez por semana na transição. Prefira frutas e não tome sucos. Bem simples aí pra você. Então, eu vou deixar aqui pra vocês uma palavra-chave. A palavra-chave de hoje é excitotóxico. Se você não souber, vê alguém que já comentou e comenta também. Bora! O que você precisa para mudar de vida é virar selva no Regras do Jogo. É uma comunidade com 1.000 pessoas, mais de 1.000 pessoas, no WhatsApp e numa plataforma chamada Discord, né, que a gente tem, onde essas pessoas se motivam todos os dias, se encontram muitas das vezes, né, como o pessoal do Minas Gerais se encontra. Tem um aplicativo com 31 aulas, onde eu vou direto ao ponto, explicar dentro da selva, jejum, sol diário, suplementos, como largar as drogas, tá tudo explicado nesse aplicativo por um preço super bacana, que você paga uma vez só. O preço tá aqui embaixo, você vai acessar ele agora e você vai virar selva junto com todos nós. Tamo junto e jamais se esqueça, os piratas da nutrição estão chegando.